A faculdade mediúnica, ela é independente das qualidades morais do médium? Ô, pergunta boa. O que é que vocês acham, pessoal? Uma boa pessoa, moralmente evoluída, que tem mediunidade? Ou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa moralmente inferior, ela pode ter mediunidade também? O que é que vocês acham? Com certeza. Independente da moral, João. Muito bem. Fechei o áudio de vocês. João, só um complementozinho. Já que a mediunidade é uma faculdade que o ser já nasce com ele, então esse ser, que é o personagem que está acoplando o espírito, né? Se ele nascer médium, independente dele já ter se tornado uma pessoa com a moral elevada ou não, ele continua sendo médium. Então cabe a cada um procurar entender em que estado se encontra e fazer a sua melhora. É um dever nosso. Muito bem, Lidu. Então, pessoal, na verdade, a mediunidade, ela é orgânica. A mediunidade, ela não é espiritual. A mediunidade não é trazida pelo espírito, muito menos pelo perispírito, que muita gente confunde as coisas, né? Vez que o perispírito não possui órgãos. Quem possui órgão é o corpo físico. Então, Erasto, ele é claro, lá no livro dos médicos, quando ele responde a Kardec, que a mediunidade, ela é orgânica. Portanto, ela depende da composição orgânica do corpo, da formação do corpo. Então, a pessoa desde novinha, o espírito, desde o jovem, o menino, a criança, ele já pode demonstrar que possui essa mediunidade de forma ostensiva. E se a mediunidade dele ela é nesse grau ostensivo, ele pode ser chamado de médium. Muitos de nós temos essa mediunidade num grau pequeno, como Kardec chama. Então nós podemos ter a mediunidade e não sermos médiuns. É quando nós temos-la num grau pequeno, né? Que nos facilita apenas o quê? Sonhar, falar com os nossos entes queridos que já desencarnaram, com amigos que desencarnaram e tal. Então isso ocorre porque nós temos mediunidade num grau pequeno. Quando ela chega ao ponto da gente perceber fisicamente um roçar, uma audição, uma visão, né? Pancadas, tudo que é ostensivo. Ostensivo é aquilo que aparece. Ostensivo é aquilo que demonstra fisicamente. Então, quando essa mediunidade ela se torna perceptível fisicamente, a palavra é essa, então pode-se dizer que essa pessoa é um médium para se trabalhar numa casa espírita. E essa faculdade, ela também pode ser desenvolvida. Eu posso ter uma faculdade mediúnica, uma mediunidade, aliás, né? Faculdade mediúnica ou mediunidade, tanto faz, num grau pequeno. E se eu tenho vontade de desenvolver, eu posso me exercitar. Eu posso fazer exercícios para desenvolver mediunidade. Também pode. Desde que eu tenha em germe um pouquinho, pelo menos um pouco, né? Eu não posso não ter nada e querer desenvolver uma coisa que eu não tenho em germe, né? Mas se eu possuo um pouco, eu já posso desenvolver. Viu, pessoal? Então, muito bem. Então ele perguntou se a faculdade mediúnica ela independe das qualidades morais do médium. Vocês tudo sabem porque vocês estudaram muito, né? Você sabe que não depende disso, né? Vamos lá a resposta. A faculdade mediúnica é independente da qualidade moral dos médiuns? Sim. Por vezes ela é dada em alto grau a pessoas viciosas, olha só, a fim de ajudar na sua correção. Então essa mesma resposta ela já deu a Kardec lá em cima. Diz que quando você é médium, é porque Deus colocou junto dos seus defeitos o meio de você se defender, que é através da mediunidade, de você perceber a má influência dos espíritos, né? Então isso aqui, ó. Por vezes ela é dada em alto grau a pessoas até viciosas, a fim de ajudar na sua correção. Será que os doentes não precisam mais de remédios do que as pessoas sadias? Os maus espíritos, por vezes, lhes dão bons conselhos, sem que eles saibam. Olha só.
A isto são levados pelos bons espíritos. Mas elas não os aproveitam porque o orgulho não os toma para si. Dá um exemplo aqui. Estamos numa reunião mediúnica, vamos atender um pedido de uma pessoa que está passando por necessidades, perturbações, etc. e tal, e vem um bom espírito se comunicar, dizer que aquela pessoa precisa fazer mais leitura do Evangelho, que ela precisa se modificar, deixar de falar mal dos outros, que é um costume que é por conta disso que ela atrai os maus espíritos. E então o espírito dá vários conselhos para a gente dizer para aquela pessoa. Aí tem um médium lá que toma aquilo somente para aquela pessoa lá, que o espírito se referiu, foi ela. Não foi a mim que o espírito se referiu, foi para ela. Então eu não tenho que me preocupar com o conselho dos espíritos. Para mim não. O conselho foi para os outros. E aí, pessoal, que ela responde aqui. Esses médios não aproveitam a informação dos espíritos porque são orgulhosos. Eles não tomam para si. Então, é preciso a gente compreender que todo o conselho dos bons espíritos, que vem através de um médium, ou através de um grupo de médiuns que estão ali reunidos, aquele conselho é primeiramente para todos os que estão ali. Primeiramente para todos. Depois é que é para aquele outro. Divaldo Franco conta que certa feita estava se sentindo tipo assim, como se ele estivesse entrando numa depressão. Ele estava triste, sentindo alguns problemas de tristeza, né? E ele, naquele momento, se sentiu desamparado. E ele pergunta para Joana de Ângeles: minha irmã, você me utiliza a minha mediunidade para ajudar tantas pessoas, né? Você dá comunicações se referindo a tantas pessoas, auxiliando tantos irmãos que estão passando isso, que estão passando aquilo, mas eu, no momento que eu estou precisando, você não traz nenhuma mensagem para mim pessoalmente. Ah, minha filha, a Joana de Anjos tirou a chinela e deu uma lapada nele. igual a mãe quando faz no filho reclamador, né? A Joana disse assim: como é, rapaz? Então você não vê, meu filho, que você é o meu filho, o meu bom filho querido? Você não prestou atenção que quando eu me refiro aos conselhos que eu dou aos outros, eu estou me referindo primeiramente a você? Eu estou me referindo a você. E ela brincou com ele, né? Eu me refiro primeiramente a você, depois é que vem os outros. E aí foi que ele se tocou que todas aquelas mensagens que ela dava, ele teria que pegar para ele como experiência para ele. Ou seja, o homem, ele é um ser que aprende por si só e pela experiência dos outros também, né? O homem é o único ser perfectível. Na humanidade não existe nenhum outro ser de nenhuma raça que seja perfectível, ou seja, que aprendam com a sua experiência e a dos outros. E nós aprendemos com a experiência dos outros. Portanto, quando a gente ouve alguém dizer: em tal lugar é perigoso você passar por lá, porque tem tal perigo, aí eu já não vou para aquele lugar, porque eu aprendi com a experiência do meu irmão. Esse é ser perfectível. Então, o médium que recebe uma mensagem, uma comunicação, um conselho para outro irmão, ele tem que tomar primeiro para si. Porque aquela experiência, né, o sofrimento pelo qual o outro passou ou está passando, é uma consequência do seu mau proceder. Então eu já não vou proceder igual a ele, porque eu não venha a sofrer do mesmo modo, né, pessoal? Então vamos aqui aos comentários, né? A gente fica por aqui e a gente vai ficar nessa observação aqui, né? No 25. O primeiro a ouvir, né? Quando ele vai dar a comunicação, então ele é o primeiro a ser servido da comunicação, se servir, né?
Muito bem, Girão. Verdade, meu irmão. Ele tem que se tocar, que ele é o primeiro. João, sobre você perceber primeiro. Eu acho que é o que acontece quando a gente vai para o centro espírita, né? Às vezes você vai com a expectativa de receber alguma mensagem e acaba que outras, as cartas, por exemplo, que são direcionadas para outra pessoa, você pega muita coisa, porque aquilo você sente intuitivamente forte, assim, que é aquela mensagem. André, você está falando a pura verdade. Sabe por que eu não vou... Isso, era só observação mesmo, se faz sentido. Isso. Eu também não te ouvi totalmente não, mas te ouvi mais ou menos. Mas entendi o que tu perguntou. Fecha teu áudio aí. Então, André, é o seguinte, ó, e grupo. Isso aí que o André falou é a pura verdade. Aquelas mensagens que outros irmãos recebem, é como se fosse, como o André está falando, é como se fosse para nós, pessoal. Ali, um está representando a grande maioria dos que ali estão, para que aquele irmão que está ali precisando, que está mais carecendo da mensagem, receba, que vai servir para muitos. Divaldo, tem nas lives dele aí, Divaldo fala que a mediunidade é uma bênção, ela vem para a pessoa resgatar algumas coisas. Isso. A pessoa deve receber como uma bênção aquilo ali. Não podemos ver na mediunidade um mal de forma alguma. Quem pensa isso está totalmente desinformado, não consultou a doutrina espírita e, portanto, ele pode desviar essa mediunidade e isso vai ser prejudicial a ele. Porque a mediunidade é um meio que nós temos nas mãos para a nossa própria evolução e para ajudar os outros. É isso mesmo. Diga aí, meu irmão Cláudio. Oi, boa noite, João. Só fazer algumas reflexões que me ficaram da nossa conversa, né? Sim. Primeiro, assim, uma das grandes lições é que o médium, ele não é um ser diferente. Isso. Ele é um ser como todos nós. Não é melhor e também não é pior. Isso. Né? Então, ele é um ser como todos nós. Assim, uma das coisas que ela insiste muito nisso. Tem as virtudes e tem os defeitos. Né? E outra coisa também que eu percebi muito ao longo das perguntas é se valorizar a humildade, que a gente tem que estar sempre buscando aprender, né? Na essência, assim, de várias colocações foram colocadas, né? Aí, então, seriam, assim, duas reflexões aí para a gente colocar. Muito bom, Cláudio, maravilha, meu irmão, obrigado pela sua observação, isso é verdade. Mais alguém? Pelo que eu entendi aí, que a gente falou de médio orgulhoso, eu entendi que o orgulho é a raiz de todos os males, né? Eu entendi dessa forma. É o pai, meu irmão, ó. Os espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo são o pai e a mãe de todos os vícios, de todos os defeitos, de todas as chagas morais. Lutar para deixar de ter orgulho é a nossa constante luta, né? O nosso maior inimigo é o orgulho, nosso mesmo. Eu sou meu próprio inimigo. Às vezes um amigo da gente fala uma coisa para nós, mas o nosso orgulho não aceita aquilo. Então é por conta do orgulho que eu me magoo. Se eu não tivesse o orgulho, eu não me magoaria com aquele irmão. Eu não me magoaria com aquele irmão. O que fez eu me magoar foi o meu orgulho. Muitas vezes o inimigo da gente, ele fala verdades para nós que a gente não quer aceitar pelo orgulho, mas ele está certíssimo. Ele é um professor para mim, mas eu não aceito porque eu sou orgulhoso. Então o problema está em nós, não está no outro, está em nós, por conta do nosso orgulho. Então é em combater esse orgulho que devemos trabalhar, né?